Tarde, tudo bem com vocês? Hoje é um dia muito especial, Dia Internacional da Mulher. E como não poderia ser diferente, vai ter uma live para as mulheres. Então hoje a live vai ser muito especial. Quem vai estar comigo hoje é a Aline Pires. Ela é autora de 2 livros e vai estar conversando com a gente sobre o que te impede de ser você mesma. Eu sou a Lilian Yukari, eu sou personal organizer aqui em São Paulo, capital. Eu já vou ver se a Aline está por aqui para a gente começar esse bate-papo. Deixa eu ver. Aline, vê se você consegue me mandar um convite aqui. Vamos ver se dá certo aqui. Vê se você consegue, Aline. Tá dando certo aí? Aí, vamos ver aqui. Aí, eu acho que foi, hein? Vamos ver se deu certo. Deu Aí. certinho. Oi, Aline. Boa tarde, Oi, tudo bem com você? boa tarde, tudo bem? Como é que você está nesse dia maravilhoso? Oh, estou muito feliz, primeiro, de estar recebendo você aqui. Que essa live já é voltada para as mulheres, né? Para a gente conseguir levar uma qualidade de vida, informações para as mulheres. E hoje, sendo o Dia da Mulher, eu estou muito feliz, mas muito feliz mesmo de estar aqui com você hoje. Nossa, o privilégio e a alegria é toda minha. Eu agradeço muito, muito, muito o convite, a oportunidade e espero ser um canal de coisas boas, de bênçãos para a vida das mulheres hoje. Ai, com certeza. A primeira live que a gente fez juntas já foi assim maravilhosa. O retorno foi muito bom, o feedback foi muito bom das mulheres, né? Ah, que Então creio bom. que hoje vai ser dessa forma também. Se apresenta para o pessoal, Aline? Então, gente, aí no Brasil já é boa noite, né? Início de noite. Sim. Boa noite para o pessoal aí do Brasil, boa tarde aqui onde eu estou, ainda é tarde, ainda está ensolarado, mas o meu nome é Aline Pires, eu estou aqui, conheci a Lilian através de uma amiga que a gente tem em comum, a Edi, e Aí, Di. desde então a Lilian é um amor de pessoa, faz um trabalho excelente que eu amo, admiro, amo organização, e eu estou sempre olhando o que ela está produzindo, o que ela está fazendo. Mas eu estou aqui para compartilhar um pouco sobre identidade, sobre o que nos impede como mulheres de sermos quem nós queremos ser, quem gostaríamos de ser, quem sonhamos ser. E é isso. Tenho 3 filhas maravilhosas que vão se tornar lindas mulheres um dia. Sou casada há 21 anos e amo, amo, amo minha família, amo o lugar onde eu moro. Amo, amo viver essa vida de mulher. Ama a vida toda, né? Tudo da Amo a sua vida vida. toda. E Tudo. só uma coisinha. Hoje, dia da Mulher, né? E você comentou da Edi, hoje é aniversário da Edi. Então, só para a gente mandar Sim. um parabéns para ela, né? Que a Edi também é um canal de bênção muito grande. Todas as Muito. pessoas que ela me apresenta, que eu trago aqui para a live, são assim maravilhosas. A Edi fala assim: ó, Ah, vai falar com fulana. Se eu posso ir de olhos fechados, que eu sei que a indicação é boa. E a Aline veio por sim. meio da Edi. Então, assim, gente, vocês vão amar a Aline também. Muito conteúdo, né, Oh. Aline? Muita coisa pra gente conversar. Opa, deixa eu passar aqui um pouquinho pra cá. Sim, sim. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa vida maravilhosa que é a vida de mulher, que é uma vida maravilhosa, mas é uma vida às vezes bem caótica, né? Sim, A gente sempre tem muita coisa para fazer, muita coisa para pensar, muita responsabilidade e às vezes porque a gente tem tantas responsabilidades, tantas coisas na nossa mão para dar conta, para fazer, a gente acaba deixando um pouquinho de lado nós mesmas. sim. A gente acaba colocando, como as aeromoças falam nos aviões, a gente acaba colocando a máscara em todo mundo e a gente esquece de colocar a nossa, esquece de respirar, esquece de que a gente também é pessoa, que a gente também tem muitas emoções, que nós precisamos cuidar da nossa mente, das nossas emoções, de quem somos. E aí eu queria compartilhar um pouquinho, né? A Lília me fez esse convite, eu fiquei muito feliz, muito agradecida, porque nem sempre foi assim,
Mas hoje eu amo falar para mulheres. Nem sempre foi assim. E isso faz parte também, Lília, da minha história de viver muito tempo impedida de ser quem eu gostaria de ser. E é isso. Então você tem assim, tem argumentos para dizer sobre, conversar sobre isso, né? Sim, Muitas coisas a sim, se falar. E uma sim, coisa que você comentou é isso, que a mulher hoje em dia ela assume muitas funções, né? Um dos motivos do qual que eu criei essa série de lives que eu faço na segunda-feira às 18 horas é isso. A mulher, ela é mãe, ela é dona de casa, ela trabalha, ela é tudo. esposa, ela é tudo, e ela faz tudo por todo mundo e esquece de si mesma. E esquece do Exatamente. básico. Aqui a gente está falando do básico, às vezes da saúde, porque ela lembra do filho, lembra do Sim, marido, mas não lembra de marcar o médico dela. Né? sim, Ela está antenada no estudo do filho, mas ela não procura se evoluir no estudo. Então, assim, justamente isso, essa uma horinha de conversa que eu trago às especialistas, né? As pessoas para conversar sobre isso, para falar assim que tem condições das mulheres mudarem. A gente sim. pode melhorar, a gente pode crescer, né? Basta querer. Muito. E aqui fica uma porta para isso, para a gente trazer essa informação. E Sim, vai ser assim extraordinário falar com você sobre isso hoje, porque esse é o objetivo sim, dessas lives, da gente sim. conversar isso, da mulher ter a sua identidade. Sim, esse espaço eu agradeço, porque realmente é um espaço necessário, é um Sim. momento necessário. Eu mesmo, o meu esposo não está aqui agora, mas ele sabe que quando dá 7:30 da manhã eu já fiz tanta coisa que me Nossa. dá vontade de voltar para casa. Nossa, tô indo trabalhar ainda, mas eu já fiz tanta coisa. Eu acordo às 5 da manhã, então 7:30 parece que eu já fiz tanta coisa que eu penso, meu Deus, eu já vivi quase um dia inteiro e eu ainda nem comecei. E às vezes a gente vai nesse pique e aguenta e segura as pontas legal, mas a gente mesmo vai ficando de lado. É, E como você mencionou, escrevendo os livros que eu escrevi, no final a gente vai falar mais um pouco sobre isso. Eu escrevi o primeiro falando sobre medo. Por quê? Como eu mencionei, eu colocava a máscara em todo mundo, eu queria cuidar de todo mundo, eu queria dar conta de tudo muito direitinho, mas existia um pouco de medo, de receio em cuidar de mim mesmo. E aí, esse título, O que te impede de ser você, veio ao meu coração exatamente por isso, porque o que exatamente hoje as mulheres que estão ouvindo a gente, as mulheres que vão ouvir a live depois, porque agora estão envolvidas em atividades, vão ter tempo só mais tarde, o que exatamente que tem te impedido de ser você mesmo? O que tem te impedido de usar a sua própria identidade, de usar talvez 100%, porque talvez você sabe quem você é, mas você ainda não ativou todas as áreas, todas as coisas da sua vida que você gostaria de ativar para completar essa identidade. E eu sei que você fez um pouquinho de pesquisa, né, Lília, aí do seu lado, na sua página, sim. perguntando às mulheres qual foi a resposta mais incomum que você teve aí? Timidez e Uhum. medo de julgamento. Medo de julgamento. Eu, do meu lado, também tive timidez, tive insegurança, tive dúvidas, e o julgamento também está aqui hoje. A gente vai falar sobre algo que vai incluir o julgamento. E eu quero agradecer, Lília, ao pessoal que está entrando aí, as meninas que eu não conheço, as meninas que eu conheço. Tem um pessoal de Portugal assistindo. Então, olha, gente, sejam bem-vindas. Fiquem à vontade. A casa é de vocês. Justamente. E se tiverem alguma pergunta, aproveitem para fazer essa pergunta para a gente, né? Sim, sim, pode deixar aí na caixinha de pergunta. Sim, Mas então, Lília, a gente perguntou para as mulheres o que te impede de ser você? E aí houveram essas respostas. A maioria sim. delas, entre as mais, foi insegurança, dúvida e timidez. Só que Uhum. tanto a insegurança, a dúvida, a timidez, o medo do julgamento, que aí já tem a própria palavra, tudo isso está enraizado aonde? No medo. Eu tenho aqui no escritório essas arvorezinhas que eu achei bonitinhas e comprei.
E eu queria usar a analogia de uma árvore. Esses sentimentos que a gente tem ao redor das pessoas, em certos lugares, em certos grupos, esse receio de ser quem somos, de usar a nossa identidade 100%, falar, agir, dar a nossa opinião, deixar a nossa voz ser ouvida, todas essas coisas, esses sentimentos, eles têm uma raiz. E aqui debaixo dessa árvorezinha tem uma raiz, e essa raiz é o medo. E essa raiz, ela começa a brotar na nossa vida, e se nós permitirmos, ela vai criando vida realmente, e vai gerando tronquinhos e galhos e raminhos que vão crescendo e tomando conta. E eu creio que a timidez, a insegurança, o medo de falar, as dúvidas, tudo isso está enraizado, são esses galhos que estão enraizados aonde? No medo. E aí você pensa assim, Aline, como é que funciona isso? Eu queria até que essa arvorezinha, se eu tivesse, eu tinha uma, mas não está aqui, eu queria até, que ela até fosse sequinha, porque essa produção de galhos, de timidez, de tudo isso, não é verde, não tem vida, não traz vida pra gente. Mas eu só tinha essa arvorezinha, então eu estou usando ela como uma imagem. Eu amo usar imagens para as pessoas entenderem o que eu estou falando. Sim. Então a raiz está aqui, a raiz é o medo. Ela começa a brotar e gera todos esses outros sentimentos que vêm de uma raiz só. Mas você percebe, Lília, que a insegurança, a comparação, que é um gigante hoje em dia, Sim. principalmente porque nós temos tanto acesso às redes sociais, e nas redes sociais, geralmente você não vê fotos feias, tristes. Não. Só tem fotos lindas dos melhores Sim. momentos, dos sorrisos, das roupas mais bonitas. Todo mundo quer tirar uma foto agradável aos olhos das pessoas, não é verdade? Sim. E por conviver com tanta informação de tantos lados, principalmente a mulher, claro que o homem também, porque ele não é livre dessas coisas, mas a gente tende a se comparar. E nessas comparações, o que acontece? Vem a insegurança, dessas comparações também vem a timidez. Ai, Sim. o corpo da fulana tá tão bonito, o meu não está. Ai, o cabelo da fulana tá ficando tão lindo, o meu não está, tão do jeito que eu gostava. A gente começa a comparar, a gente começa a se olhar, a comparar com o que os outros têm, o que os outros são, e aí gera ainda mais timidez, ainda mais insegurança, ainda mais medo. E observe que tudo isso tá com nomes diferentes, mas usando uma roupa só. Desculpa, com roupas diferentes, mas a essência é a mesma. É uma É só. isso que eu quis dizer, é uma só. Vem disfarçado de timidez, com roupa de timidez, mas a raiz é o medo. Por que às vezes eu sou tão tímida? Às vezes não é só a personalidade da pessoa. Ela não se sente tímida em todos os lugares, mas em certos lugares. Porque existe ali um nível de insegurança, existe ali um nível de medo. Será que o que eu vou falar vai estar certo? Vai ser legal? Será que se eu entrar na conversa, naquela turma ali de mulheres, será que eu vou ser bem-vinda? Será que eu vou ser aceita? E todas essas coisas vão gerando mais pensamentos, mais inseguranças, mais timidez. E ao invés da gente aprender com muitas coisas, a gente começa a se retrair, a colocar numa posição de não tentar, não falar, não verbalizar o que estamos querendo, de não sorrir daquilo que gostaríamos de sorrir, de não estar muito mais nem presente em certas coisas, em certos eventos, em certos lugares, com determinadas pessoas. Por quê? Porque o medo está ali, a raizinha do medo está ali. Então, como essa árvore que eu falei, se a gente deixa o medo tomar conta, ele vai gerando tudo isso e isso vai começar a fazer parte da nossa vida. E eu, como dei o exemplo no início, cresci deixando muitos medos entrarem, muitos. E eu dava lugar e eu pensava, eu remoía. Então eu deixava aquilo tomar conta em muitas áreas.
E porque eu deixava tomar conta, aquilo crescia. Não é tudo que você alimenta cresce. Sim. Tudo que você dá a planta mesmo que eu mostrei aqui, se você coloca água, põe no sol, tenta alimentar ela, ela vai crescer, ela vai ficar bonita, vistosa. Infelizmente, na área do medo, da área da timidez, da insegurança, infelizmente não é diferente. O medo, se você o alimenta, ele também cresce. Ele também se fortalece, ele também cria asas, ele também cria músculos. Dependendo do que você faz para alimentá-lo, se você dá lugar aos pensamentos, dá lugar às críticas, absorve tudo aquilo, aquilo vai crescendo, crescendo de uma maneira que chega um ponto que você já não consegue segurar mais. Eu posso até usar o exemplo de já que estamos falando de planta, né? Desde o início, sabe aquelas plantinhas que começam bem pequenininhas, você planta ali, planta num vaso menor, põe na janela, ela começa a crescer. Aí você transfere para um vaso maior, ela cresce mais. E se você não tomar cuidado, ela toma conta do canto da sua casa toda. Uhum. Infelizmente, o medo é da mesma forma. Esses sentimentos de insegurança, de receio, de timidez, quanto mais você alimenta e dá espaço, mais eles vão crescer, a ponto de tomar todo o espaço. E eu observo hoje, assim como na minha vida, o que eu vivi e o que eu batalho contra até hoje, porque é uma luta diária e constante. Sim. Se nós alimentarmos e dermos lugar, o medo toma conta. E aí o que ele faz? A primeira coisa que ele engole é a sua identidade. É quem você é. Por quê? Porque se o medo consegue denegrir a sua imagem para você mesmo, como é que você vai operar? Como é que você vai ser? Como é que você vai viver? Como é que você vai alcançar, avançar? Eu dou um exemplo com o André, meu esposo, para os nossos alunos, de um bebezinho com uma chave de carro. Já viu como o bebê gosta de mastigar a chave de carro? Você dá, eles amam, é o melhor coçador de dente, né? Você pode comprar vários, mas se você der a chave, a criança vai gostar muito mais, porque criança é atraída com chave de carro. Mas sabe por quê? Sabe por que eles põem na boca e mastigam? Porque eles não sabem para que serve aquilo. Na cabecinha deles, eles não entendem. Pode ser um carro zero, pode ser um carro novo, uma Ferrari. Que se você colocar na mão do bebê, ele não vai valorizar, porque ele não sabe para que serve. Então ele põe na boca, baba tudo, mastiga, estraga, pronto, acabou a chave. Se nós não conhecermos quem somos, não sabemos para que servimos. E aí a gente fica assim, a gente vive uma vida vazia, vive uma vida empurrada, como diz o ditado, empurra com a barriga. Porque eu não sei muito bem porque eu tô aqui, eu não sei nem quem eu sou direito. E eu falo disso, gosto de falar disso, porque eu vivi assim. E comigo muito pior, porque comigo eu olhava assim, admirava, e aí vinha a comparação, e aí eu meio que pegava a identidade da pessoa. Eu quero ser igual fulano. Então eu começava a fazer tudo, vestir, falar, vamos ficar igual. Porque eu não tinha a minha própria identidade. E mesmo usando, tentando imitar, tentando fazer igual, não era eu. Não era. Então era como se você, mulher, entende disso. Tenta vestir uma roupa que não é sua. O número não pode até ser parecido, mas não vai, porque o corpo da gente é único. Então, você querer se comparar, tentar empurrar com a barriga, é como vestir um vestido que não é seu. Ele não vai caber legal porque não foi feito para você. Então, como a gente está falando, o que te impede? O que tem te impedido hoje, as mulheres que estão ouvindo, o que te impede de ser você? O que está te segurando? Aline, timidez, eu tenho vergonha de falar, eu chego nos lugares assim, eu não sei se eu devo nem falar, eu me sinto inadequada, eu me sinto fora do aquário, parece que eu não pertenço àqueles lugares. Bom, nessa árvore do medo que nós deixamos crescer e tomar conta, vem a baixa autoestima, vem a baixa autoconfiança,
que ela fica ali encolhidinha no cantinho, vem a comparação com os outros, vem a preocupação excessiva com a afirmação dos outros. E eu não digo nem opinião, porque opinião e afirmação são diferentes. Mas às vezes a gente fica na busca excessiva. Eu sei, já vivi muito isso, a busca excessiva de afirmações, que as pessoas me afirmassem que eu estava fazendo certo, que eu estava indo bem. E aquilo te deixa tão destruída por dentro, porque nem sempre as pessoas vão reconhecer a grandeza que está dentro de você, nem sempre as pessoas vão conhecer a excelência do que Deus botou dentro da sua vida. Então aquilo dói, vai machucando, vai criando, como eu disse, alimentando essa árvore e ela vai crescendo. O excesso de perfeccionismo, que também é tão rude e tão hostil com a gente, principalmente nós mulheres que queremos fazer o melhor para os nossos filhos, queremos fazer o melhor para o nosso esposo, queremos fazer o melhor para os nossos pais, para as pessoas que estão ao nosso redor, no nosso trabalho profissional, queremos fazer o melhor e não há nada de errado com fazer o melhor. O melhor deve ser feito. Mas será que você não está colocando um excesso de perfeccionismo no que você faz? E isso, Lília, cria de novo a imagem da dúvida. Será que eu tô fazendo direito mesmo? Será que as pessoas estão gostando do que eu estou fazendo? Será que está dando certo? Ah, não, eu vou continuar melhorando, eu vou continuar mexendo nisso aqui. E isso te destrói por dentro. Porque é uma busca, é como se fosse uma escada sem fim. Incessante. É uma escada que você sobe, 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 sobe. E o fim dela nunca chega. E aí vem aquela frustração terrível, porque tipo, meu Deus, eu trabalho, eu faço, e parece que não tá bom. E não é nem as pessoas que te dizem que não tá bom, é você mesmo que acha que não tá bom. É você mesmo que não concorda que tá ótimo, que tá lindo, que você fez o seu melhor. E isso também tá enraizado no medo. É o medo de não agradar, é o medo de não completar, é o medo de não ser suficiente. E tudo isso volta aonde? Para a identidade, para quem você é, para quem eu sou. Você quer fazer algum comentário, Lilian, enquanto eu estou falando? Eu quero te dar liberdade Não também só, de... sim, para a gente ir conversando. Não só acho que isso é muito importante que você está dizendo, porque o medo ele paralisa. E essa paralisação faz a gente viver pela metade. A gente não está vivendo, a gente está só sobrevivendo. Né? Sobrevivendo, reagindo aos estímulos do meio. Né? Não porque a gente está vivendo. Né? Eu não tenho sonho, eu não tenho objetivo, eu não vivo. Eu só estou sobrevivendo. Né? Tá, eu acordo de manhã, eu arrumo a casa, eu vou trabalhar, eu cuido de marido, eu cuido de filho, mas assim, é porque é o estímulo, né? Não é a vida, eu não estou vivendo. E isso faz a diferença em questão do que você está falando pra gente. Muito, muito. O viver, como você falou, pela metade, ele deixa... Chega períodos na vida do ser humano, na vida da mulher, que é a direção hoje do nosso maior do nosso público, chega num ponto que cansa. Aí você pensa, poxa vida, para que tanto trabalho? Aí você começa a ter uma crise de desistência, de querer entregar. Ah, eu não sei se compensa. Por quê? Porque, como você falou, você está só vivendo, está só empurrando. Não é viver, é sobreviver, né? Mas ninguém, Lília, o interessante é que ninguém nasce com medo. A gente não nasce com medo, a gente aprende a ter medo. A gente é treinado a ter medo. E esse medo que nos impede de ser quem somos, de ser quem fomos criadas para ser, ele não é só o nosso medo fisiológico. Ele não é só o medo de... O medo liberado pelo seu cérebro é: tá quente, não encosta, vai te queimar. Ok, ele está te protegendo. Mas e quando esse medo, ao invés de te proteger, ele começa a te prender, como você falou, te paralisar? É aí que está o problema. O medo, ele pode te proteger, mas ele também pode te paralisar. E é aqui que entra o problema. E aí você pensa assim, Aline, mas e de onde vem isso? Como é que eu vou identificar isso aí? Bom, pode entrar esse medo aprendido, esse medo
que não é o medo que te protege, mas que te prende, te paralisa, ele entra através de traumas, ele entra através de bullying sofrido no passado, ele entra através de culturas e crenças da sua própria família, porque existem crianças que crescem ouvindo frases, dizeres que não são verdade e que aquilo gera um medo. Eu conheço pessoas que foram criadas meninas, eu trabalhei com moças, adolescentes, muitos anos, como pastora de adolescentes, que ouviram a mãe tentando proteger, mas dizendo: homem não presta, homem nenhum presta, homem nenhum presta, homem nenhum vai te amar, homem só quer se aproveitar. E essa menina, ela cresce ouvindo isso e ela chega num ponto da vida dela que ela não tem como se relacionar com um homem. Porque tudo que ela sente quando ela vê um é medo. Eu tenho medo dele me ferir, dele me agredir, eu tenho medo dele despedaçar o meu coração, eu tenho medo dele me decepcionar. Então, as crenças familiares, as culturas que a gente experimenta dentro de casa também geram uma raiz muito forte de medo. Que nós, como pais, eu me incluo nisso, porque já fiz isso, e tive que consertar e estou consertando, é saber usar as nossas palavras para, no lugar de encorajar ou de proteger, a gente não criar paralisia nos nossos filhos. Não é verdade? Que pai, que mãe que nunca fez isso, né? A gente não tem essa experiência, né? E a gente acaba passando alguma coisa que depois, como você disse, a gente precisa corrigir. Porque muitos traumas que nós temos são herdados dos nossos pais, assim como a gente vai, infelizmente, deixar de herança alguns desses traumas para os nossos filhos. Mas quando a gente observa isso, e a gente pode corrigir, né? Em tempo. Em tempo, exatamente. Em tempo. Mas até para eu ajudar as minhas filhas, eu tive que me ajudar primeiro. Sim. Lembra da máscara? Para você pôr a máscara no avião, ponha primeiro em você, depois em quem está do seu lado. E eu fiquei tentando colocar a máscara em todo mundo antes de mim. E não funciona assim. Eu preciso restaurar como eu me vejo, para depois eu restaurar nos meus filhos e quem está à minha volta, onde quer que eu esteja, quem quer que eu esteja querendo impactar. Eu preciso olhar primeiro para o que me impede de ser eu, para depois eu cuidar do próximo. Eu coloco a minha máscara e depois a máscara no quem está do lado. As palavras ouvidas, né, como eu acabei de falar aqui, têm um efeito tão grande, imensurável na vida de um ser humano. E nós não, às vezes passa despercebido, né? A gente tem os nossos dizeres que a gente ouve desde criança, a gente tem os nossos costumes e a gente passa a falar coisas que, sem perceber, a gente está afetando diretamente não só quem está à nossa volta, mas a nós mesmos. Sim. E então, às vezes as palavras, elas machucam mais do que uma palmada, né? Hoje em dia se fala tanto disso, da questão não bater, você não precisa educar o seu filho batendo, concordo, ok, mas às vezes você não bate, mas a sua palavra, ela machuca muito mais e ela fere muito mais, causa cicatrizes, né? Causa machucados muito maiores do que uma palmada. Muito. Muito. Eu já emiti palavras com as minhas filhas que, como eu falei, eu estou trabalhando para restaurar, para tirar, porque como eu treinei, como a gente é treinado a temer, a gente também é treinado a ser livre dele. Não é um caminho sem volta, tem volta. Acho que tem uma pergunta aqui, eu não sei se é um comentário, Lília, ou se é uma pergunta. Deixa eu ler aqui, ó. Na minha infância, recebi uma palavra ruim e o medo ruim e o medo de proteger fazer coisas erradas na minha adolescência. Depois percebi que o medo estava exagerado e agora adulta estou lutando contra o medo. Exatamente isso. A gente não sabe, às vezes não tem noção do que as palavras, as culturas, as crenças, o que está acontecendo, como aquilo está afetando. Hoje a gente brinca muito, eu nasci nos anos 80 e a gente brinca muito com as nossas filhas em casa, o meu marido também, dos bullies da nossa época. E lá em Minas, eu sou de Minas, eu sou mineira,
E em Minas a gente fala, eu falo com as minhas filhas assim, na minha época não existia bullying, existia menino atentado. A gente falava assim, que menino atentado, ele fica xingando a gente, fica criticando, fica chateando a gente o dia inteiro. E elas riem de mim. E eu fico explicando às vezes as diferenças. Mas mesmo a gente olhando para trás hoje e pensando, na minha época nem tinha bullying. A gente ouvia as coisas e pronto. Será que Uhum. ouvia e pronto? E pronto, aquilo nunca Aquilo mais. ficou aqui. Esse é aí que está o problema, porque às vezes afetou e a gente tenta, como diz o outro, a gente varre a sujeirinha para debaixo do tapete, né? É, E acha que porque ela não está sendo vista, ela não está ali. Mas está. E hoje, como adultos, eu sei para mim mesmo, para a Aline como adulta, que aquelas palavras que eu ouvi, que nem eu nem sabia que era bullying, as coisas que eu ouvi do meu pai e da minha mãe, que eram as crenças deles, o jeito que eles foram criados, era o que eles sabiam passar para a gente, como aquilo afetou a minha mente para crer em certas coisas e observar, a minha perspectiva foi afetada. Então, o que eu tenho que fazer, como eu disse, não é um caminho sem volta. Tem volta, tem conserto, tem jeito de fazer uhum. a rota de novo, de consertar, de restaurar aquilo que foi perdido. Essa é a melhor parte, né, Lília? Sim. Tem jeito. É difícil, não é fácil, Sim, né? sim, Porque assim, acho que é coisa do ser humano, né? O cérebro faz isso. A situação tá ruim, mas tá cômodo. Eu não sim. quero, o cérebro ele não quer se esforçar para mudar, né? Porque o mudar ele dói, ele é difícil, ele é custoso, mas faz uma diferença enorme na vida, né? Faz Sim, uma diferença sim. assim, Aline, que muda a vida, muda a vida. Isso que você disse, Lília, está num ponto aqui que eu vou abordar, porque ser você tem um preço. Uhum. Não é como você falou, não é a coisa mais fácil do mundo. Não. Ah, eu quero. Não, existe uma luta que é constante. E existe renúncias, existem perdas na busca Sim, de ser. Por quê? Sabe por quê, Lília? Ser medroso não é só cômodo para nós, é cômodo para as pessoas também. sim. Porque quando a gente não está usando a nossa identidade 100%, nós somos pessoas dóceis, nós somos pessoas mais que vão com tudo. Tudo que você fala é isso aí, a gente só Manipuláveis. acompanha. E É, manipuláveis, essa é a palavra. E quando você conhece quem você essa manipulação já não tem não dá. tanto espaço. E aí as pessoas começam a te olhar, poxa vida, tudo que eu falava você aceitava, e você Sim, gostava, e você fazia. Agora você ficou diferente. Não é que você ficou diferente. Agora eu finalmente sou quem eu queria ser, quem eu nasci para sim. ser. Mas a pergunta então que não quer calar, como é que eu posso então ser livre do que me impede de ser eu mesma? Ok, Aline, o que me impede é a dúvida, o que me impede é a timidez. Como é que eu vou ser livre disso? Porque eu quero ser quem Deus me criou para ser. Eu quero ser a Aline. A Lília quer ser a Lília 100%. Não vale nem 75%. Eu quero ser 100% quem eu fui criada para ser. Como é que eu vou vencer tudo isso? Então eu quero dar 3 pontinhos aqui bem básicos, bem fáceis, que talvez não são tudo, mas são uma base já para você começar, para você dar os primeiros passinhos. Entenda que você pode vencer esses medos e começar a lutar por isso. É um caminho que tem volta, como a gente falou. Então entenda que você pode. Tem armas, tem jeitos, tem ferramentas, tem recursos para você vencer, para voltar atrás, mesmo você tendo sido treinada debaixo de tanto medo, debaixo de tantos receios, tem volta. Eu leio muito, amo demais, e é a base até do meu primeiro livro, 2 Timóteo 1,7, que diz assim: mas Deus não nos deu um espírito de timidez, de medo, de covardia. Ele nos deu um espírito de poder, amor, uma mente calma, bem equilibrada, disciplinada e controlada. Essa aqui é uma versão Amém. esticada do versículo, porque eu usei sinônimos, mas é a mesma coisa. Uhum.
o que que acontece aqui? Eu tenho medos, muitos medos, Aline. Eu cresci com medo de falar. Uma experiência minha, que eu compartilhei com uma americana aqui, eu fui confrontada no trabalho e ela falou para mim assim, por que que você não olha no meu olho quando eu falo com você? Você abaixa a cabeça. E eu parei para pensar. Eu falei, nem eu sei. Mas era natural. Ela era minha patroa, ela vinha falar, eu abaixava a cabeça e não olhava para ela. E ela falou, por que você não olha para mim? E aí eu me lembrei, veio assim na minha mente a lembrança, eu falei, ué, na minha casa, a minha mãe quando era criança, ela era foi criada numa casa bem rígida, e ela falava assim, a gente ia falar às vezes, dá uma resposta porque ela falava, cala a boca, você vai ouvir, você não, menino não tem direito de falar. Então, eu fui treinada. Quando você está falando comigo, eu fico calada e eu abaixo a cabeça, porque você é autoridade. Então, quando é A uma autoridade, eu submissão, abaixo né? a cabeça e escuto. Exatamente. E eu falei para ela, eu fui treinada assim. Eu cresci assim. Uma autoridade fala, eu abaixo a cabeça e escuto. Ela falou, não, você trabalha para mim, mas eu quero que você olhe nos meus olhos, eu quero que você fale comigo. Eu falei, eu vou ter que treinar, porque eu não estou acostumada. E eu tive que treinar. Foi um treinamento, olhar para o olho das pessoas e conversar, mesmo que se você fosse maior do que eu, numa posição de autoridade, numa posição mais elevada, eu posso ainda assim olhar nos seus olhos e eu posso falar com você. Porque apesar de você ser uma autoridade sobre a minha vida, eu não vou te ofender se eu olhar nos seus olhos e eu não vou te ofender se eu responder as suas perguntas, não é verdade? Uhum. Mas eu fui treinada e isso me trouxe medo. Então, quando uma pessoa de autoridade falava, abaixa a cabeça e ouve. É só isso que você pode fazer. Criança não fala, fica calada. Ok, fica caladinha, não responde. Então a gente vai destreinando essas coisas que aprendemos. Aqui em 2 Timóteo 1,7, Paulo está falando, Paulo está falando para Timóteo, ele fala assim, aqui nessa história, Timóteo é ainda novinho e ele está com medo na história de exercer a posição dele na cidade onde ele estava. Por ele ser muito jovem, as pessoas criticavam e duvidavam da capacidade dele. Essa situação não se parece muito com as coisas que a gente vive também, Lívia? Sim, Você é sim. jovem Acho demais que para fazer isso. eu creio que a maioria das pessoas aqui se viram nessa situação, né? Sim, sim. Tem uma moça dizendo, ó, isso são crenças limitantes que precisamos desconstruir. É isso aí. Exatamente, exatamente. E Paulo está falando assim para Timóteo, Timóteo, Deus não nos deu um espírito de medo, de covardia. E o que me chama a atenção aqui é que nós tratamos muito o medo só fisiologicamente, só como uma reação do nosso cérebro. Mas nós Uhum. esquecemos que nós somos corpo, alma e espírito. E que Uhum. existem níveis onde os medos podem nos atacar. Existem níveis onde eles nos afetam. E chega um ponto onde o medo afeta o seu espírito. E ele diz assim para Timóteo: não foi esse espírito que Deus nos deu quando ele nos criou. Ele colocou dentro de nós poder, amor e uma mente equilibrada, controlada, uma mente sã, algumas versões dizem. Então, quando eu entendo, Lília, que eu fui criada com poder, com amor e com uma mente equilibrada, pronta, eu começo a tomar o controle de volta e falar, peraí, então eu não preciso me submeter a esses medos. Eu não preciso carregar isso como um sacolão pesado nas minhas costas. Eu tenho como me levantar e eu tenho, são às vezes livros, terapias, ajudas Uhum. profissionais, são meditações diárias, são recursos infinitos que nos ajudam a tirar esse fardo desse medo que a gente carrega, esse peso das nossas costas, para exercer a nossa missão, para ser quem a gente é, para usar a nossa própria roupa e se Sim. sentir confortável dentro dela, que é o Sim, mais com importante. certeza. Com certeza.
E até Você quer comentando fazer sobre isso uma... que você estava falando, não só um comentário aqui, você comentou isso de pegar roupa e não sentir à vontade, é a mesma coisa um sapato, né? Um sapato Hum, apertado, você quer um sapato para uma festa, né? Você pôs aquele sapato apertado, você pode até lá estar na festa elegantíssima, mas chega uma hora que você não aguenta, né? Você sim, precisa tirar, né? sim. Então você precisa se despir disso e ter esse autoconhecimento, né? A gente precisa se Sim. conhecer justamente para a gente poder se desenvolver e mudar o que precisa. Sim. Tem, alguém colocou uma pergunta, a Luísa, ela perguntou qual é a sua religião. Eu não sei se ela está perguntando para você ou para mim. Mas é a mesma. É a mesma. Eu sou cristã, acho que é mais conhecido como cristã, e apesar de eu servir diariamente numa igreja interdenominacional, eu sigo a Jesus, eu tento me parecer com ele. E é É isso isso aí. aí. Mas o segundo ponto, Lília. Respire e mergulhe fundo na descoberta da sua verdadeira e completa identidade. Por que eu tenho que fazer isso, Aline? Porque se você não entende quem você é, sem saber quem você é e por que você está aqui, vai muito mais além. É assim, às vezes eu já escutei muito isso. A minha filha até comentou isso comigo. Eu tenho uma adolescente de 17 anos e ela falou assim: ai, mãe, agora eu levanto todos os dias e eu olho para o espelho e falo: você não tem espinhas, você não tem espinhas, você não tem espinhas. E eu ri dela e eu falei, por quê? Ela falou, porque eu estou mentalizando, mãe, eu quero uma pele limpa. E aí eu estou mentalizando. Eu falei, que bacana, suas palavras têm poder. Mas eu falei para ela, filha, a nossa identidade, a nossa essência, ela vai muito, muito, muito mais além de repetições, de mentalizar as coisas. Ela vai muito mais além de afirmações na frente do espelho. Isso tudo é muito bom. Isso tudo ajuda muito. Eu já vi pessoas tendo experiências maravilhosas com isso. Não há nada de errado. Eu tenho um quadro visionário na frente do meu espelho, no meu banheiro, porque eu quero olhar para ele todos os dias, eu quero ver os meus alvos todos os dias, eu quero absorver aquilo as minhas intenções todos os dias. Mas descobrir, mergulhar na sua essência vai muito mais além do que isso. Vai muito mais Uhum. além de repetições, de afirmações, de olhar no espelho. É uma busca, Lília, muito profunda. E aí eu Sim. coloquei aqui um versículo que para mim foi uma revelação, para mim foi um momento de descobrir quem eu realmente era, que está em Gênesis 1:26, que diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E estudando esse versículo, eu descobri que na essência da palavra imagem, o autor escreveu as palavras exatamente nessa ordem: façamos o homem como se ele olhasse no espelho e visse a nós. Essa é a tradução de como Deus nos criou. Qual era a intenção dele? Foi que a gente olhasse no espelho e visse a essência dele. E eu parei Uhum. para pensar, poxa vida, se Deus me criou como se ele estivesse olhando no espelho e visse a mim e eu visse a ele, é muito poderoso isso. Eu carrego algo, uma essência dentro de mim que vai muito mais além dos meus defeitos. Porque Sim. todos nós temos defeitos. E às vezes a gente paralisa nos nossos defeitos e se esquece que a gente tem infinitas qualidades dentro de nós que podem ser trazidas para fora, que podem ser treinadas, que podem ser aperfeiçoadas, aprendidas, que a gente pode melhorar cada dia mais. E aí, Sim. quando eu entendi isso, eu falei, poxa vida, a nossa identidade, ela não se encontra só em ferramentas e recursos, ela se encontra na fonte. Eu vou direto na Exatamente. fonte e eu pego da fonte a essência de quem eu sou. E aí, quando eu pego a da essência, da fonte a minha essência, não tem erro, porque eu estou perguntando exatamente para o Criador. Eu uso muito o exemplo de um eletrodoméstico. Tá aqui um controle remoto, o controle da minha televisão. Eu posso ficar a vida toda, e a gente geralmente fica usando o play, aquele para voltar ao DVD, aquele para avançar. A gente usa Uhum. 4 botões. Mas aí o controle remoto tem tipo 26 botões e a gente só usa Sim. 4. Por quê? Porque a gente só explora aquilo ali.
Se você parar para pegar o manual e ligar para quem fez aquele controle e você tiver a oportunidade de falar aqui, como é que eu uso isso aqui? Ele, quem criou, vai saber te explicar exatamente 100% de como usar aquele controle remoto. Você vai conseguir usar todos os botões que estão ali e você vai até ficar surpreso, porque você vai falar, puxa vida, eu não sabia que o meu controle fazia tantas coisas com esses botõezinhos aqui. E aí é que está o nosso erro. Por que a gente não sabe quem a gente é? A gente não busca aonde fomos criados. A gente não procura da fonte. E aí a gente passa uma vida usando 4 botãozinhos da gente. Só 4. E a gente olha para quem está usando 5 e fala, nossa, tá tão mais na frente do que eu. Uhum. Mal sabendo que tem mais sabendo, 20, né? Não sabendo que tem mais 20. E que o que você está se comparando está usando só uma a mais. Mas olha só, a gente pode usar mais do que 4 botõezinhos da gente, só que como a gente não conhece tudo sobre nós, não sabemos realmente quem somos, a gente usa 4 e ainda fica satisfeito. Uhum. E ainda dá sorriso, ainda acha que tá bom. Mas existe, como você falou, uma vida para ser vivida e não ser só sobrevivida. Sim. Existe uma mulher que pode muito mais do que gerar filhos, casar, ter um marido, uma família feliz, ter talvez um negócio bem-sucedido, ter um ministério bem-sucedido, estudar e começar uma carreira. Essa mulher ela tem muito mais botões aí para serem apertados Sim. E descobertos que ela ainda não sabe. E aí ela se limita nos pouquinhos botões que ela acha que são só aqueles que ela vai fazer. Então é isso que é importante, a gente buscar a essência. Eu quero deixar você comentar, se você quiser, até a gente chegar no último ponto. Estou aqui apaixonada pelo que você está falando. E eu acho que faz total sentido. E que seja um encorajamento para as mulheres que estão aqui com a gente agora e as que vão assistir depois. Justamente isso, a expectativa de vida, ela está maior. Se for pensar que hoje a gente tem na faixa de 30 e 40 anos, a gente está na metade da nossa vida. Então, por que a gente não fazer essa diferença hoje, ver a nossa identidade e viver mais 40 anos bem? Gente, olha isso! Né? A vida não acabou, não. Tem muita coisa para se fazer, tem muita coisa para sonhar, tem muita coisa para começar, recomeçar, criar, né? Amar, viver, não sobreviver. Não sobreviver, empurrar com a barriga. Não, a gente quer isso, quer que as pessoas sejam felizes, a gente deseja isso nas pessoas. Que elas tenham essa coragem. A gente não está falando para ninguém largar nada aqui não, né, Aline? Sim. Chutar o pau da barraca, não. Mas assim, pensem com carinho em tudo que a Aline está falando, anotem, parem e reflitam sobre isso. Tem muita vida pela frente, tem muita diferença que você pode fazer na sua vida e na vida de outras pessoas, né? E eu acho até legal, quem está aqui, quem assistir a live, encaminhe essa live para uma amiga, que você vê que a sua amiga está numa situação, numa depressão, numa situação que você não sabe, com crise de identidade. Tenho certeza que as suas palavras vão ajudar demais muitas mulheres. Muitas. Porque a gente vê muitas mulheres, eu acho que um pouco, aquelas que desembestei a falar, né? Mas me veio uma coisa à cabeça. Essa questão da crise da meia-idade, da mulher, né? A gente ouve falar isso. Eu acho que um pouco é aquela crise do ninho vazio. A mulher ela se dedica tanto a uma vida, para os filhos, para o marido, para casa. E aí, de repente, o filho vai morar fora, o outro filho vai fazer tal coisa. A mulher ela se sente inútil. E não é inútil. Ela pode fazer muita coisa. E Sim. Quantas mulheres podem recomeçar, né? Fazer uma coisa nova. Não é tempo, não tem tempo. Todo tempo é tempo de recomeçar. Todo tempo é tempo de você fazer algo novo. Né? Se conheça, se permita a fazer. É verdade. Olha, alguém, Iraci, colocou, eu tenho 51 anos e voltei a estudar, estou fazendo administração e me certifiquei em organizer. O que ela está fazendo? Aí, ó. Ela está apertando todos os botõezinhos desse controle.
Eu não tenho É só isso aí. 4, não. Eu posso fazer muito mais coisas. Descobri que posso ajudar outras mulheres a ser feliz e Feliz e realizada. É isso realizada. aí. Aos 51 anos, a vida não parou e você não se sente viva, Iracema, né? Você não acha que você ainda tem mais 30, 40 anos pela frente? É. Isso, gente, É né? isso aí. É isso aí. Então, Lília, para quem está anotando, o primeiro ponto foi entenda que você pode vencer os medos e começar a lutar por isso. O segundo foi respire e mergulhe fundo na descoberta da sua identidade por completo, todinha. O terceiro ponto e o último, não abra mão da sua liberdade e nem de usar a sua identidade. Não abra mão de ser livre do medo e nem de usar a sua identidade por completo, 100%. Por quê? Porque o medo vem todos os dias, Lília. Todos os dias. Eu falei no Uhum, início que ele troca de roupa, mas a essência é a mesma. Ele vem sim. disfarçado de timidez, de dúvida, de comparação, ele vem disfarçado de outras roupas, mas a essência é a mesma, é o medo. Os desafios de voltar atrás, de desistir, desistir aí, como ela falou, ela está cursando, está pegando certificados. Às vezes nessa luta, a vontade de desistir, de voltar atrás, acontece, vem. Tem dias que a gente não está se sentindo a Mulher Maravilha, não. Tem dia que a gente quer esconder debaixo do cobertor e ficar bem caladinha para nem os filhos achar a gente. Uhum, tem. Mas essa vontade vai vir, ela vai acontecer. Vai vir a vontade de abafar quem você é até de deixar de existir. Ser quem fomos criados para ser por causa da demanda diária, das coisas que tem para fazer, dos afazeres da vida. Mas aí o que acontece nessa hora? Eu coloquei aqui mais um verso que foi escrito para o povo em Roma, para os romanos. É o versículo 12, é o capítulo 12, versículo 2 de Romanos, que diz assim: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu acho esse versículo fascinante, sabe por quê? Porque quando Paulo fala assim para eles, transformem a mente de vocês, não se acomodem. Existe uma versão que diz assim, não amolde a mente de vocês às coisas que vocês estão vivendo. Ou seja, aí todo mundo aqui eu acho que conhece massinha, né? Massinha de moldar. Se você pegar uma massinha e colocar ela dentro de uma forminha redonda, ela vai ficar redonda. Se você Uhum. coloca ela dentro de uma forminha quadrada e tirar, ela vai estar quadradinha. E às vezes a gente deixa a mente da gente ser massinha na mão do medo, na mão das pessoas, na mão das coisas que ouvimos. E a gente deixa aquilo moldar a mente da gente e a gente fica paralisado, como você disse no início, com aquilo. Só que o que acontece aqui? Existe uma possibilidade que é renovar a nossa mente todos os dias. Eu ouvi no passado que eu era incompetente, eu ouvi no passado que eu era isso, eu ouvi no passado que eu era aquilo e que eu era X. Agora eu vou renovar a minha mente porque eu quero mudar de rota. Então, para eu mudar de rota, eu saio do caminho de onde eu estou e passo para um diferente. Não é assim? Uhum. Com a mente é a mesma coisa. A minha mente foi moldada com certas crenças, com certas palavras, com certas coisas que eu vivi, traumas. Mas o que eu vou fazer agora? Eu vou renovar essa mente. Ela não vai ficar mais moldada naquela forminha quadradinha, redondinha, não. Eu vou deixar a renovação da essência, como eu falei, eu vou voltar na essência daquele que me criou e eu vou começar a renovar minha mente em novas coisas. Eu vou começar a colocar novas informações. Foi como eu falei, são livros, são terapias ocupacionais, são pessoas, amigos, roda de pessoas que você pode sentar para tomar um café, pessoas como a Lília, que proporciona uma live, que te traz novas informações, que te traz uma renovação de mente. Olha só como são coisinhas pequenas, coisas que são de graça, como uma live, que a pessoa Uhum. assiste com você e com tantos outros que tem hoje. Que você pode pegar aquilo e absorver aquela novidade e falar, poxa vida, eu vou parar de usar só 4 botãozinhos no meu controle, eu vou começar a usar todos os botões. Eu quero saber tudo Uhum. agora. Eu quero saber do que eu sou capaz nessa vida. Então, esses 3 pontinhos aqui, Lília, eu espero que tenham ajudado as mulheres que estão hoje aqui, talvez tem homens também, a entender que nós
embora tenhamos sido treinados a temer, tem um caminho de volta. Também podemos ser treinados a crer. Também podemos ser treinados a correr atrás. Também podemos ser treinados a agir, a falar novas coisas. Também podemos ser treinados. Eu falo sempre com as pessoas que Deus nos deu uma mente brilhante. Aprendi isso com a Edi. Uma mente brilhante, um cérebro extraordinário, que cabe informações preciosas e que também gera informações preciosas. E o que nós precisamos fazer? Dar liberdade a quem nos criou de trazer todas essas informações para dentro de nós, para que nós possamos descobrir o potencial desse controle, que é o nosso exemplo aqui. Justamente. O potencial desse controle. Mas a minha palavra para as mulheres hoje, nesse Dia da Mulher, para você, Lília, que é tão preciosa também, é que embora nós achamos que, como você falou, já estou muito velha, já estou muito cansada, já estou muito isso, peraí, que tem muito mais funções ainda nesse controle, tem muito mais potencial dentro de você a ser explorado, a ser usado. O plano de Deus é muito maior do que aquilo que a gente pensa, imagina ou sonha. Então eu quero deixar para as mulheres hoje uma palavra de vida e dizer para você, menina, não acabou. Talvez você que está ouvindo está passando por um momento de depressão, um momento de crise de pânico, enfrentando crises periódicas de pânico. Talvez você está até sob medicação, porque isso tem atormentado realmente a sua vida. Eu quero te dizer uma coisa, a sua mente, Deus te deu uma mente capaz de voltar desse lugar para um lugar novo. Eu não sou médica, eu não sou doutora, eu não tenho como falar de terapias ou de recursos para isso, mas eu sei que eles existem. Eu sei que eles existem. Existem hoje recursos fantásticos para que você saia do lugar que você está, que não está confortável, não está bom, não está feliz, Aline. Eu não estou feliz onde eu estou, não estou feliz com o que eu estou vivendo. Eu tenho uma palavra para você. Tem solução, tem volta, tem recurso, tem informação, tem muita coisa aí para te ajudar, para que você possa ser 100% você. E é isso aí, Lídia. Muito obrigada. Muito obrigada. Sem Obrigada a palavras. você. Eu acho que, assim, hoje, para a gente finalizar esse Dia da Mulher, esse bate-papo, essas coisas que você trouxe para a gente, vão fazer muita diferença na vida das mulheres. Eu creio, na vida das que estão aqui com a gente agora e das que vão passar aqui também. Né? É um fôlego de vida para as mulheres. Né? E precisa ter isso. Precisa. A gente precisa disso. E só lembrar que se o medo te paralisar, se você estiver nessa busca dessa descoberta, você quer descobrir mais botões, digamos assim, hoje pode estar difícil, mas amanhã é um novo dia. Hoje você pode se permitir, está difícil, então ok, se recolha, né? Viva esse dia, mas não deixe se abater. Amanhã é um novo dia, amanhã é um novo recomeço, e amanhã novas coisas podem acontecer. Né? Então, da gente viver assim, a gente precisa crescer. E se eu estava outro dia conversando com a Adriana, ela estava até aqui na live, e a gente fala que a gente precisa evoluir nessa vida. A gente quer crescer, né? E se a gente chegar no final do dia e falar assim, poxa, hoje eu aprendi alguma coisa e eu cresci 1%, 1%. No final do ano são 365% melhor. Sim, é verdade. Então é muita coisa. Então o que é 1% hoje? Então a gente precisa se permitir, a gente precisa aprender, precisa desenvolver. Né? E é isso que a gente espera das pessoas, né, Aline? A gente quer esse bem, faz tão bem pra gente que a gente quer que todo mundo experimente dessa identidade, como você disse, né? Dessa volta à essência, dessa identidade que a gente quer. Então, assim, a gente recomenda isso para todo mundo. Sim, ser quem você nasceu para ser é igual restaurante bom. Quando você come lá e descobre, você quer falar para todo mundo ir. Exatamente. É por isso que a gente está aqui. A gente quer falar mesmo. Não, vem. Então, Lília, se você me permitir, eu queria fazer um convite para as mulheres que estão aqui hoje. Sim, claro. Eu começo uma sessão de lives na quinta-feira com meu esposo sobre identidade e propósito.
Então, quem está ouvindo que, poxa vida, eu queria entender melhor isso aí, eu queria saber um pouco mais, absorver um pouco mais disso para eu começar a minha busca, as mulheres, os homens, né, estão convidados que essa quinta-feira agora, dessa semana, às 7h30, horário daqui, no Brasil vai ser 21h30. É um pouquinho tarde, mas é 1 hora e é realmente uma aula. Você tem que ter o seu papel, a sua caneta, anotar. Então pode ser uma oportunidade para quem quer Sim. começar a se descobrir ou entender o caminho dessa identidade, da busca da identidade, pode ser uma boa oportunidade. Com certeza. Com certeza, gente. Sigam já a Aline. Saindo daqui, já vão no perfil dela, já sigam para vocês não esquecerem. Já anota para não ter perigo de esquecer. E outra coisa que eu vou falar, fala dos seus livros. Que Sim, tem um pois livro de então. devocional que é muito bom. Fala Sim, dos medos. então, aconteceu algo muito interessante a respeito dos livros, que não, nem tudo está perdido, eu tenho um recurso, mas os livros, Lília, tanto o devocional como o último livro, que é Calçando os Seus Sapatos, foram retirados de circulação. Foi uma decisão minha, exatamente pelo que nós estamos falando aqui, esse caminho de descoberta, esse caminho que a gente trilha, que a gente, como você falou, você se permite aprender. Então, houve uma retirada de todos os livros. Um dia voltarão, a gente não tem uma data certa, mas para as pessoas que estão ouvindo, se você quer um pouco de acesso, e como não tem o livro mais disponível, no meu canal no YouTube tem o devocional Deixando Medo, os 40 dias, são vídeos, não são profissionais, porque foi antes de eu escrever o livro, eu estava apenas começando, mas lá tem muitos recursos, tem o devocional Deixando Medo, que são 40 dias, tem um Sim. devocional também que eu chamo de Café com Coragem, que são 30 dias, que eu fiz bem cedinho mesmo, na hora do café, para trazer mesmo coragem para o nosso dia a Que dia, que legal. também é bem direcionado a mulheres. Então, esses são os recursos que estão disponíveis agora para quem quiser estar descobrindo aí um pouquinho sobre o medo, a raiz, como que a gente lidar com isso. Então pode ir lá no canal, o canal é a Aline Pires, é meu nome mesmo, e lá tem bastante recurso, bastante informação. Maravilhoso, gente. Vamos aprender, olha aí. Quem sabe já pega 30 dias, né, com um devocional seu, um café com você todo dia. Vamos tomar um café e já coloca a Aline por É um isso mês. aí. Olha como que a gente vai ser edificada nessa vida, né, no próximo mês. Aline, eu queria te agradecer assim demais. Sabe que essa conversa foi muito especial, muito mesmo. Ah, Você eu foi que escolhida a agradeço. dedo e hoje eu Oh. acho que não tinha pessoa mais especial para ter falado, e o que você falou, eu creio que Ah, as mulheres assim absorveram. Eu acho que creio que foi muito bom. Pelo menos para minha vida foi, eu posso te dizer. Muito obrigada. E sabe que você vai ter que voltar de novo, né? Arruma um horário na sua agenda. Tenho sim, certeza vamos que todo mundo voltar. aqui vai gostar. Que assunto não falta, né? Não Então já arruma falta. um horáriozinho na sua agenda para você voltar para poder conversar com a gente, que é sempre muito bom, muito aprendizado mesmo. E para as meninas que vierem para as próximas lives, para as mulheres, vocês viram que precisa vir com um lápis e uma caneta, né? Uma caneta e um papel na mão, porque Sim, sempre tem muita informação importante que é bom anotar, para a gente não esquecer. sim. Quer falar Lilia, mais eu alguma coisa, Aline? agradeço muito, muito, muito. Você é muito querida, muito querida. Agradeço essa oportunidade. Fico até, vem até lágrima quando você fala essas coisas, porque eu penso, meu Deus, eu ainda estou eu ainda estou usando pouquinhos botões do meu controle. Mas eu agradeço muito a oportunidade, agradeço você por esse trabalho maravilhoso de estar aqui abençoando mulheres com tantos recursos, com tanta coisa boa. Que Deus abençoe a sua vida. Muito Amém. obrigada. Amém. Obrigada, viu, de coração. Gente, brigadão por todo mundo que está aqui com a gente agora, por E, todo mundo que vai ver essa live depois. E a gente quer isso, mudança na vida de vocês. Mudança, voltem à essência de vocês, façam essa identidade na essência da nossa vida, que vai fazer toda a diferença para vocês, é né? isso aí. Beijão para todo mundo e até a próxima Beijão. semana. Aline, beijo. Obrigada. Beijão, Tchau, Lília. gente. Tchau, Tchauzinho. tchau.